E aí, meu nome é Hugo Pinto e eu não saí de casa sem levar um documento. Boa noite, pessoal. Eu sou o Vitor Augusto. Já apareci aqui algumas vezes e vamos falar mais um pouco hoje sobre terror. Mais especificamente, falaremos hoje sobre o Holocausto Brasileiro. Vulgo, o Hospício de Barbacena. Que história foda, cara. Quando eu comecei a ver os documentários sobre isso, eu fiquei pensando, caralho, mano, isso não parece real. É um nível de bizarrice, você não acredita. E há tão pouco tempo atrás, porque se você parar pra pensar, acho que foi em 1903, né, que ele foi construído. E, cara, não faz tanto tempo assim. Nós estamos em 2020. Na linha temporal aí, isso foi praticamente ontem. Sim, não faz muito tempo. Algumas pessoas me indicaram, falou assim, comece a ver algumas coisas relacionadas ao hospício. Até porque o hospício não é só daqui, mas é no mundo inteiro. Tem uma porrada de história macabra. Assim, que normalmente o hospício ele começa muito legal, mas em algum determinado momento, todos eles desandam. E um amigo meu, ele pegou e falou, pô, veja sobre o hospício aqui que teve aqui em Barbacena, aqui no Brasil mesmo. Aí eu peguei, eu fui ver, só que o que eu tava na minha cabeça? Que ia ser tipo o ET Bilu. O ET Bilu, o bagulho é louco, mano. Eu Não... pensei que ia ser algo bobo, assim, e eu fui todo despretensioso. Eu fui ver, eu tava bebendo uma cerveja, tipo, tranquilão, mexendo com gato, tranquilo. Na hora que eu comecei a prestar atenção, eu falei, cara, isso daqui não é uma brincadeira, isso daqui é muito mais sério do que eu tô pensando. Isso daí me deixou fascinado, tanto que eu comecei a ver alguns vídeos para eu entender mais e trazer aqui pro canal. Contextualiza aí pra quem tá começando a ouvir, quem nunca ouviu sobre esse assunto, não sabe o que é, nunca ouviu falar. Beleza, vamos lá. Primeiro eu tenho que contar o passado para eu chegar até o ponto exato de como tudo aconteceu, como tudo começou a desenvolver e chegou nesse ponto de todo mundo chamar de Holocausto Brasileiro. Olha só, mais ou menos ali na década de 1809, um cara lá de Paris lá, chamado Husman, o cara era foda, ele é como se fosse um arquiteto. Ele era o Oscar Niemeyer de Paris. Exato. Lá em Paris, eles eram cheios de barracos. Era como se tivesse uma favela no meio das ruas, como se fosse casas de ciganos. E para eles isso daí não era interessante, porque não é interessante para ninguém, né? Porque E era sujo, né? tinha o esgoto a céu aberto e as pessoas não associavam que as doenças poderiam aflorar por causa disso daí. As pessoas ainda não ligavam os pontos como hoje. O que ele fez? Ele deixou as ruas mais largas para as pessoas irem, vir. As pessoas que não tinham as casas e tudo mais, eles foram jogando para alguns lugares, realocando e beleza. Paris virou tipo um lugar que era exemplo para todos os outros. Virou Paris, né? Virou Paris. Ela ainda é. Ainda é incrível. Tanto que se vocês verem aí, vocês tiverem a curiosidade, depois vocês jogam lá para ver como é que é. É tudo bonitinho. É como se ele fosse como se ele fosse as cidades e chega até o centro, assim, ó. É todas as ruas bonitinhas. Beleza. Passou um tempo, o Brasil tentou fazer o mesmo. Naquela época, a capital era o Rio de Janeiro, provavelmente vocês sabem. Depois de muitos anos que virou Brasília. Enfim, aqui no Rio era exatamente igual. Era cheio de favelas, esgoto a céu aberto, era um lugar imundo e sujo. Beleza. O que eles começaram a fazer? Eles começaram a planejar toda a cidade para ficar certinho, tiravam as pessoas assim do meio para passar as avenidas, deixar tudo mais, encanar, evitar toda aquela coisa lá. Ok. Só que essas pessoas que não tinham lugar, elas começaram a criar favelas, morros, iam morar nos morros, iam morar em todo lugar, todo zoado. Então, é que nesse período, o Rio de Janeiro era conhecido por ser um lugar muito sujo. E quando teve, acho que a revolta da vacina, os ricos da região começaram a pensar, eu não quero ficar nesse lugar. E começaram a olhar para outros lugares do país, inclusive Barbacena. Nessa época também, foi a época da ebulição. Vou explicar aqui rapidinho só para vocês entenderem, para não tomar todo o tempo e a gente chegar lá no contexto. O que foi a ebulição? Foi quando acabou a escravidão. Quando acabou aqui no Brasil.
Eu acho que é abolição, não? Abolição? Abolição. Eu tinha certeza que era ebulição, mas pode ser que ebulição seja algo como esquentar uma água, algo do tipo, e não o final da escravidão. Nessa época da abolição, as pessoas, o que aconteceu? Eles acabaram com a escravatura, beleza. Só que aí as pessoas que acabaram com isso daí, eles não tinham onde morar, eles não tinham onde ficar. Eles deixaram de ser escravos, mas ia fazer o quê? Os caras, eles não queriam mais voltar a trabalhar para os senhorios lá e tudo mais. Então foi aí que eles começaram a morar... Senhorios. Começaram a morar nos barracos, nos morros, enfim. No final ali da década de 1910, 1920, também teve a revolta da chibata, que logo em seguida veio a revolta da vacina. Essa revolta aí da vacina, eles olhavam o rio como um lugar muito sujo, e eles pensavam o seguinte pensamento: se o lugar precisa de vacina, é porque é um lugar sujo, é porque é um lugar que tem muita doença, porque eles não associavam como as coisas eram hoje, tipo uma prevenção. Isso daí, ficou um negócio muito, realmente ficou extremo, porque eles olhavam o rio como uma cidade suja, o que normalmente não era. É que gerava um receio na classe mais rica. Eles tinham dinheiro, tinham nojo dos pobres, e agora esses pobres estão passando doença pra gente. A gente precisa tomar vacina. Esse era o pensamento da época. O que é muito bizarro, mas naquela época lá, vocês ainda vão ver tudo mais de bizarro que eu vou falar, que a gente vai contar pra vocês. E foi aí que eles começaram a criar o Hospital Colônia. O que era? Era tipo um spa. Longe da civilização, longe do tumulto, de doenças. Só um adendo aqui que eu acho interessante falar, é que o hospital naquela época tinha um conceito bem diferente do que é hoje, né? Não era um lugar só para tratamento de doenças, o foco nem era esse, o foco era mesmo passar um tempo, desestressar, relaxar um pouco, esse era o conceito. Tanto que eles falavam que ele era como se fosse um spa, você comia melhor, você respirava um ar melhor, longe da civilização, tumulto, doença, longe dos pobres, que naquela época era muito forte o racismo, e eu não vou colocar, longe dos negros, porque eu acho que fica algo muito pesado, mas eu vou ter que falar isso para entrar no contexto para vocês entenderem depois. Beleza, aí que começa a história de Barbacena. Eu tive que construir tudo para vocês conseguirem compreender agora. A colônia foi construída em 1903, era um lugar muito bonito, um lugar belo, um lugar que as pessoas queriam ir para lá, e com o passar dos anos começaram a tratar de pequenas doenças como resfriado, uma gripe um pouquinho mais forte, e acho que ficou uns 10 anos nessa pegada aí. E esse lugar era da iniciativa privada, eram empresas que mantinham isso. Quando o hospital foi comprado pelo governo, aí o bagulho desandou total, velho. Aí passou a ser outro mundo. Porque depois que ele deixou de ser privado, aí ele começou a desandar tudo, porque foi como você falou, eles tratavam de pneumonia, tuberculose, algo assim, pequeno, porque era como se fosse visto um lugar de rico. Então, depois que o Estado comprou, puta merda, aí sim chegou a começar a ter toda a trilhagem que ele tem do pessoal achar bizarro. Olha só, existia um trilho que levava o pessoal até o hospital, mas que não traziam de volta. Isso daí é muito engraçado, porque você tá indo pra um hospital que não tem esperança de você sair de lá pro caralho, é só de ir dessa porra. Mano, que absurdo, velho. Velho, isso daí era uma loucura, porque olha só, eram trens normais, só que fora desse trem tinha um vagão que ele ficava escrito loucos. Então o que aconteceu? O pessoal falava, não vou pegar esse trem, e pegava outro. Só que ele só levava até o hospital, e ninguém nunca tinha visto alguém retornando do hospital. Então só levava, o pessoal já assimilava isso daí como se fosse um campo de concentração. Porque o pessoal só ia, mas nunca retornava. Vocês entendem o que é a loucura? Tanto que nessa época aí, provavelmente até a avó de vocês deve ter comentado, olha, leva o RG. Por que ela fala isso daí? Por que ela falava isso daí? Porque naquele tempo, engraçado que até a mãe do Hugo comentou isso daí com ele. Falou, pô, a gente sai com RG e tudo mais. Por que tem essa história aí? Porque os policiais... Até hoje, sai com RG, maluco. Até hoje a gente sai, mas aquele tempo tinha um significado muito pior. Por quê? O que funcionava nisso daí? O pessoal parava você na rua
E se você tivesse sem RG, você era levado para um local, outro local, outro local. Eles iam te jogando até que você parasse lá no hospital de Barbacena. Isso é loucura, porque lá eles tratavam de... Barbacena tornou-se um depósito de pessoas que não eram desejadas. Pessoas, em sua maioria, que não tinham doenças mentais. Elas não tinham, algumas nem tinham doenças. Elas apenas estavam no lugar errado, na hora errada. Às vezes era alguém desejado, às vezes era alguém que, o patrão engravidou e não quer estragar o casamento, pega a menina grávida, bota no trem e foda-se, e vai pra Barbacena. Outras pessoas... E tem caso disso daí. Muitos casos. Tinham pessoas que foram para lá só porque eram negras. E naquela época o preconceito era muito forte, muito mais forte do que hoje, acredito. E essas pessoas eram tratadas como loucas. Tratadas entre aspas, né? Porque o tratamento era um lixo. Se você fosse algum deficiente físico, é provável que você fosse para lá. Se você fosse algum depressivo, melancólico que é parecido, gay... um cara que usasse qualquer tipo de droga, um mendigo, um alcoólatra, mulheres traídas, que o Hugo até falou disso daí, muita mulher traída ia parar lá. Por quê? Era exatamente esse caso aí. Não queria que o casamento disso fizesse, jogava a mulher lá. A mulher dele, e o cara fugia com a amante. Ah, mas isso é um caso e outro. Não, isso não é um caso e outro. Agora, olha o que é o mais bizarro. A mulher no período de menstruação, como ela tem os hormônios dela muda e tudo mais, isso foi uma das maiores causas delas pararem lá. Porque se você tem mulher, ou se você é mulher, você sabe que quando você tá nesse período, o sentimento fica mais aflorado, você fica um pouco mais brava, você fica um pouco mais sensível, isso é completamente normal. Para nós que somos homens, isso é compreensível. Por mais que a gente brinque, enche o saco, é compreensível. E os maridos jogavam as mulheres lá por causa disso. Isso é bizarro, isso é uma loucura, mano. E o pessoal só ia e não voltava. Até o que eu acho uma coisa bem forte é que muita gente mesmo que foi para lá não era louca. Mas eles ficavam loucos com o decorrer do tempo vivendo nesse lugar. Porque esse lugar já era cercado de gente com problema de saúde, problema mental. E chegava uma pessoa em sã consciência lá, em pouco tempo ela já ficava meio perturbada também. E cara, teve gente que até nasceu nesse lugar e morreu de velhice lá. Nesse lugar tinham muitos estupros. Pela hiperlotação que ocorreu com o decorrer do tempo, rolava muito estupro, rolava muita agressão física a mulheres. Elas se cobriam de fezes para que os homens não sentissem desejo sexual por elas. E elas viviam assim, cobertas de fezes. Cara, é uma parada absurda. Na internet você acha muita foto dessas coisas assim, e eu vi muita foto, eu tô com isso na cabeça agora. E é uma brutalidade, cara, até onde o ser humano vai. Isso é algo fora do normal. E o pior de pensar nisso daí é que foi há pouco tempo atrás, assim, pensando em uma larga escala, foi há pouco tempo atrás, e foi aqui no Brasil. Vamos começar a contar os casos curiosos de lá. Eles dormiam numa espécie de a cama deles era feito de palha com pano em cima, tipo uma porrada de palha com pano. O hospital foi feito para abrigar 200 pessoas e ele variava na sua população máxima, média ali, de 5.000 pessoas. Olha quantas vezes mais essa porra é, cara. De 200 para 5.000. Era muita coisa. E aí eles dormiam um em cima dos outros, né? Literalmente, empilhados. Porque não tinha colchão pra todo mundo, não tinha cama pra todo mundo, muito menos coberta pra todo mundo. Aí, como o colchão deles era feito de palha, assim, onde que eles dormiam era feito de palha, tinha muito bicho vivendo lá dentro. E quando as pessoas dormiam, logicamente, esses bichos saíam e mordiam as pessoas. Passavam uma porrada de doença, meu. Aí tá, agora vamos começar a pensar o seguinte... como a superlotação deles era algo comum, na época de inverno, as pessoas não tinham de dormir, elas não tinham de se aquecer, elas não tinham como não morrer de frio, basicamente. O que eles faziam? As pessoas começavam a se empilhar. Você imagina a loucura? Um deitado em cima do outro se empilhando. O que isso acontecia? Por noite, uma pessoa morria. No mínimo, né? Ou era esmagada, ou era sufocada.
ou era por causa dos insetos mordendo eles, era por causa de doença, enfim, uma pessoa por noite morria. Imagina uma estação, o inverno inteiro, uma pessoa por noite morrendo. Cara, isso é surreal, meu. Mas isso era o mínimo. Variava de 1 a 16 pessoas por noite. E é nessa situação que você falou agora aí, elas morriam de frio, morriam sufocadas. Meu, não tem muito o que você fazer. Os caras estão lá querendo se esquentar em cima de você, você pode se debater, você pode fazer o que você quiser, mas se você estiver gerando calor humano, é que se alguém passou alguma coisa de dificuldade, não existe, é que nem todo mundo fala no Titanic, primeiro as mulheres e as crianças. Meu, se você tá passando uma dificuldade, meu, no máximo, você pega teu filho, meu, e sai dando chute em todo mundo. É você, é a tua vida, é do teu moleque, meu. E é uma situação delicada, porque imagina uma pilha aí. Eu imagino que o de baixo, o primeiro, morreria sufocado, provavelmente, e o último morreria de frio. Então sobra só esses do meio aí, esses que lutavam pela vida mesmo, porque esses das extremidades, cara, estavam quase com a sentença assinada já, entendeu? Isso tudo é muito triste, por mais que vocês pensem, meu, isso daí não pode ser real. Isso é real e tem foto provando isso daí. É real. Se você estiver curioso... Tem documentários, cara. Tem documentários. Se você estiver curioso, puta, nunca vi isso daí. Cara, joga lá no Google lá, vocês vão ver as imagens, a maioria é tudo preto e branco, e vocês vão ver a loucura. Várias pessoas morreram nessa época e eles eram levados, os corpos eram levados numa espécie de uma carrocinha, meu, sem honra nenhuma. E olha só, eles eram enterrados de pé para não ocupar espaço de tanta gente que morria nessa época. Então, eles apodreceram um terreno, né, de tanto corpo que tinha enterrado. O terreno do cemitério começou a feder muito pra caralho, e a terra não dava nada mais, porque tinha muita gente ali. Meu, olha que coisa, parece até coisa de filme. Parece, né? Até coisa de filme. O pessoal que trabalhava no hospital, eles não eram, quando eles morriam, quando eles faleciam, eles não eram enterrados nesse cemitério. Por quê? Eles eram muito dignos para ser enterrados junto com esse pessoal aí. O que eles falavam? O que era esse pessoal aí que eles falaram que era enterrado? Eram loucos, deficiente físico e negro. Era o que mais tomava o local ali. Agora, olha só, vamos entrar em outro assunto que também é tão bizarro quanto. Além deles enterrar um monte de cadáver, que fica um livro, tudo escrito lá, todas as pessoas foram enterradas, todas as pessoas que morreram de tal e X. Eles chegaram a encontrar um livro que falava sobre venda de corpos. Pô, mas quem é que vai querer comprar um corpo? Uma universidade que está estudando, ele está fazendo medicina, fazendo algo, como é que vou dar um exemplo bobo. Como é que você cortando uma pele, suturando, colocando um tipo de veneno, colocando um tipo de uma planta, algo medicinal. Então eles têm que tratar de corpo. Hoje em dia isso até existe, só que é muito mais burocrático. Eles pegam pessoas indigentes, tanto que quando a pessoa morre, tem que ir no ML reconhecer. Se você não for reconhecer, o cara não tiver nenhum RG, nem nada, não conseguir achar o cara, esse corpo é vendido para a universidade. A minha namorada, ela é da área da saúde, a minha noiva, ela é da área da saúde e ela já cansou de estudar corpo. Mas isso daí, meu, o cara tem que ser um completo... corpos, o cara tem que ser um completo largado. Não tem que ter parentesco nenhum para chegar nesse ponto. Já em Barbacena, o que eles faziam? Eles ligavam para a pessoa, vamos supor, liga lá para Maria. Ó, Maria, o teu marido morreu aqui. Aí ela falava assim, já tava esperando, pode enterrar. Esses que ele falava pode enterrar, o que acontecia? Eles iam lá e matavam o cara e vendia para as universidades. Agora se ela ligasse e falasse, Maria, o teu marido morreu. Tudo bem, eu quero ir retirar o corpo. Aí ele falava, desculpa, acabei de olhar aqui, ele ainda tá vivo, desculpa pelo erro, viu? Perdão. Foi um engano. Isso não vai acontecer, isso não vai dar mais em nada. E olha só que loucura, não foram vendidos 10, 20, 50, foram vendidos cerca de 1.800 corpos. Por quê? Por que foi vendido tudo isso daí? Porque a demanda era maior do que eles tinham. Então, como eles tinham uma demanda muito maior, foi que começou a ocorrer esse caso deles matar os caras, meu. E, cara, isso é uma loucura, mano.
documentários, teve uma questão que eu fiquei pensando bastante, cara. Fiquei realmente quebrando a cabeça mesmo, pra entender a parada. Mostra-se muitos funcionários desse lugar contando as histórias nos dias atuais, certo? Eu vi um documentário de 2016 e tinha vários, entre aspas, enfermeiros, né? Por que as aspas? Porque esses enfermeiros, eles não eram enfermeiros de verdade. Eram pessoas qualquer que eram contratadas, precisavam do emprego e o governo dava emprego para eles. Muitos não tinham preparo nenhum para isso. Médico mesmo, era um ou outro médico que estava aprendendo a tratar esse tipo de pessoa. E foda-se, era bem largado mesmo. E aí, porra, tudo bem que esses enfermeiros, esses funcionários precisavam do emprego, precisavam trabalhar, mas cara, eles fizeram coisas pesadas. Eles que aplicavam aqueles tratamentos de choque nas pessoas. Muitas pessoas nem precisavam e eles nem sabiam aplicar. Eles aplicavam no seco mesmo, sem anestesia, sem nada, entendeu? E aí eu fico pensando, porra, hoje essas pessoas estão livres, contando essas histórias. Não deveria ter uma certa punição, ou pelo menos deveriam ter uma certa vergonha de estar falando isso tão livremente, assim, abertamente, porque não foi posta nenhuma tarja preta na cara deles pra tampar um pouco, né, a parada. Não, eles botam a cara lá limpa mesmo, falam como que foi, o que fizeram, e fica por isso mesmo. E eu acho bem pesado o que eles fizeram, muito pesado mesmo. Se você quiser falar da pílula lá que eles davam, a rosa e a azul, né? Vamos lá, ó. O Hugo explicou isso daí. Se vocês entenderam assim meio torto, eu vou explicar de uma forma bem fácil. Ó, pensa comigo. Eles não tinham comida direito. Eles não tinham cama. Nem água. Eles não tinha água. O que o pessoal lá fazia? Eles pegavam o pessoal que era mais forte, o pessoal mais troncudo, que aguentava a força, e eles iam trabalhar nas prefeituras. O que eles ganhavam em troca? Ganhava cigarro, ganhava comida e ganhava um pouco de água, velho. E o pessoal, mano, tinha uns assim que gostava disso daí, porque ele recebia um pouquinho a mais, que ele até ficava se voluntariando pra ser chamado. Agora, olha só, como eles não tinham comida, cama, água, não tinha lugar nenhum, qual que vocês acham que é o investimento médico? Cara, era quase zero. Lá dentro, o Hugo falou que eles tinham médico. Eles não eram médico. Eles eram pessoas que aprendiam a medicar. Só que eles estavam lá para medicar deficiente e loucos. Só que aí, olha só, o que acabou? Eles medicavam qualquer tipo de pessoa, só que o comprimido deles ou era rosa ou era azul. Só que pensa bem, vamos supor, você tá entrando lá completamente normal, você saiu sem RG, ou no pior do caso, sei lá, você foi um negro que nasceu nessa época e foi parar lá dentro. Você tá completamente bem na sua forma mental e física. Na sua forma mental e física. Lá, eles iam dar comprimido pra você que era de esquizofrênico. Eles iam dar medicamento pra você como se você tivesse uma síndrome de Down, ou um autismo, ou se você fosse cadeirante. Ou seja, todo mundo recebia a mesma pílula, mesmo você não tendo nada. Cara, imagina como é que isso daí mexia com a sua cabeça. Naquele tempo, eles davam um choque elétrico na cabeça, que eles falavam que funcionava, que deixava a pessoa um pouco mais calma. Aí, porra, como é que não deixa? Imagina um choque na tua cabeça. Nossa, você vai ficar calmo, velho. Você vai ficar travado. Você vai desmaiar, porra. Velho, você vai começar a atrofiar ali, vai ficar parado. Mano, não tem essa. É óbvio que você vai ficar calmo. Aí, olha só, a pílula rosa que eles davam era muito forte, que é pra você dormir. Que isso daí era usado para esquizofrênico ou para quem tem distorção da realidade. Mas é que eles foi o que eu falei, eles davam para esquizofrênico, cadeirantes, pessoas com síndrome, autismo. Então, as pessoas acabavam se fudendo da hora, vamos lá. Vamos supor que você começava a encher o saco do cara. Não quero comer hoje, no pior dos casos. Não quero tomar uma pílula hoje. Tinha a pílula rosa e quando chegava no caso extremo, você bebia uma pílula azul. O que acontecia? Isso daí potencializava toda a pílula rosa. Cara, isso daí te derrubava. Não sei se é por horas ou por dia, mas isso daí, acabava com você. Você era tratado como louco, sendo perfeitamente normal. E olha só, além dessas pílulas aí, existia um lugar lá chamado As Fervedeiras. O que era Fervedeiras? Se você já viu algum filme de algum cara viciado, você já viu que eles não costumam dividir a seringa. E vocês sabem por quê, né? Pela quantidade de doença que é passado pelo sangue. Eles colocavam nessas fervedeiras.
Só que, meu, imagina você colocar umas 2.000 seringas lá dentro. Tudo junto, fervendo. Não vai adiantar porra nenhuma, velho. Vai continuar tudo a mesma coisa. O que acontecia? Uma porrada de pessoa pegou doença, meu. Uma porrada de pessoa pegou doença. Além disso, tinha morte por fome. Tinha as crianças que chegavam no local. Meu, as crianças nem comiam direito. Olha o que eles faziam. Eles faziam sopa e colocavam pedra pra dar um pouco de sustância, dar um peso ali no estômago pra falar, puta, tô saciado. Só pra conseguir dormir uma noite e não morrer, meu. Até teve um episódio bem marcante lá de Barbacena, porque Barbacena virou mesmo um depósito de pessoas. E tinham mais lugares como esse. Inclusive tinha um lugar semelhante a esse, porém era de fato de crianças com deficiência mental, problemas mentais. Eu não sei qual que é a nomenclatura correta que eu devo usar, mas enfim, esse lugar fechou, esse depósito, entre aspas, de criança fechou. E aí o governo jogou também Barbacena lá no hospício de Barbacena. E aí o que já era ruim ficou ainda pior, porque tinham os seus pacientes a serem tratados, né, que deveriam ser tratados em Barbacena. E aí chegou uma carreta de outras crianças, sabe? Chegou mais crianças. E até uma das fotos dessas crianças ficou muito famosa pelo mundo. Foi quando o mundo começou a conhecer a história de Barbacena. Foi quando um fotógrafo tirou uma foto de uma criança que estava caída ao chão, com poucas roupas, suja, e o corpo dela estava cheio de moscas já. Porque, eu não sei, acho que o cheiro, né, deve atrair esse tipo de inseto assim em uma grande escala. E aí foi quando o mundo se chocou quando viu isso. E se você procurar na internet, você vai achar essa foto aí, é bem pesada mesmo. Assim, vocês estão vendo algo bizarro. Se vocês falar, pô, tô com curiosidade, veja. Mas se você tiver, tipo, um estômago meio fraco, se você falar, puta, meu, não é legal, só escuta. Escuta e imagina, porque se você ver, se você for meio sensível, cara, você vai ficar pensando, você vai ficar muito tempo curioso, você vai querer ver mais, isso daí, meu, não é tão legal, não é tipo saudável. Como eu gosto de terror, eu adoro ir ao fundo das coisas, porque eu gosto de terror. Tem gente que não gosta. Isso é meio... Eu acho que não é nem terror, eu acho que é mais um gore, né? Porque tem muita imagem forte mesmo. Se você ver, você vai se chocar. Visualmente, é muito forte essas imagens. Assim, acredito. Se alguém tiver curiosidade... Várias pessoas que estão escutando isso daqui sabem o que é gore. Gore, fala bem em português pra vocês entenderem. Gore basicamente são vídeos onde aparecem pessoas mutiladas, com doenças, sendo atropeladas, sendo esfaqueadas, acontecendo diversas coisas. Isso daí é a sigla para você achar isso daí. Coloca, sei lá, pessoa morta em casa gore. Meu, vai aparecer uma porrada de coisa. Hoje em dia, eu já não costumo consumir tanto gore. Porque ele é, tipo, muito escrachado, entendeu? Não tem uma história por trás. É só um cara lá esfaqueado. Não faz bem, não é muito saudável. Eu gosto de contar histórias de terror, passar pra frente o que aconteceu. Isso é até legal. Mas em questão assim, de mostrar fotos e tudo mais, eu já amadureci ao ponto de não passar mais daí pra frente, porque eu entendi que muita gente não gosta. Beleza, vamos lá, deixa eu só voltar na história agora. Olha só, teve o Hugo falando desse caminhão aí, teve uma vez aí que chegaram mais de 100 crianças. Pra vocês terem noção, o hospital, ele tinha cerca de 16 pavilhões. Então, meu, vocês imaginam... Assim? Era enorme, é como... Então, isso daí é como se ele fosse tipo uma cidade pequena, entendeu? Ele era muito grande, por isso que esse tal de Husband lá... Cada pavilhão, vamos só assim, resumir, como cada pavilhão fosse uma quadra. Basicamente isso, né? Uma quadra de rua, mais ou menos. Então é um lugar grande. É um lugar... Sim, por isso que eles falaram que esse tal de Husband, que fez tudo lá em Paris, lá, quando ele colocou isso daqui em Barbacena, meu, isso daqui é um lugar esplêndido, incrível, enorme, grande, bonito. Na época era muito moderno. Por isso que virou um lugar de rico. E depois que tudo começou a avançar até agora, virou algo decaído. Por quê? Se eles tinham pouco investimento, eles não teriam uma porrada de médico para tomar conta de todos os pavilhões. Quando o pessoal conseguia falar com um cara tava cagando pra eles. Se o cara começasse a falar, pô, tô com fome, não sei o que, dava pílula pra ele, meu, e já era. Aí olha só, chegou esse caminhão com 100 crianças. No pico de tudo das mortes de criança,
morriam cerca de 39 por mês, se eu não me engano. Meu, é muita criança. E olha só, o que vocês vão ficar mais doido. Quando acabou isso daí, o total de criança que sobreviveu foram 6. E você pode ter certeza que essas 6 que sobreviveram, eles não ficaram 100%. Hoje em dia eles não são adultos normais, não são senhores normais, porque essa história já é antiga. E muitos depois até morreram, porque eles ficaram completamente sequelados pela quantidade de choque e de remédio. Aí olha só, o Hugo comentou sobre esse fotógrafo aí, e ele também fez uma fotografia que, meu, é um dos maiores marcos desse tempo aí. Era uma criança sentada, você percebia que a criança era negra, tava com a roupa assim toda zoada, meu, os botões tudo aberto, e ela chegou no fotógrafo e falou pra ele: você pode me adotar? Você pode ser meu pai? Só que o cara não tinha condição, ele tava lá pra fotografar, ele falou que não podia. E a criança começou a chorar. E você vê que a lágrima dela tá escorrendo do rosto até o peito dela, que ela tá chorando de verdade, porque o cara não queria tirar ela de lá. Tipo, só que não é esse contexto, tirar ela de lá, não queria adotar ela, que não tinha condições. E ele fotografou esse momento, meu. Isso é bizarro. Olha só, vou falar uma coisa também que eu vi isso daí, eu falei, meu, não sei se isso é real. E isso daí é muito bizarro pra mim. Lá dentro tinha um freira. E teve um garoto lá que ele fez algo tipo como qualquer outra criança, velho. Brincando, zoando, batendo nos outros. E 74 freiras crucificaram o garoto, falando que ele estava possuído pelo demônio. Mais uma vez na história. Caralho, né, mano? Olha Imagina. os religiosos. Puta que pariu, mano. Como que... Mano, você vê uma criança atentada, você vai crucificar a criança, velho. Eu acho que devia cortar isso daí, velho. Dá um daí, cacete. Véio. Dá um cacete brabo sério, mesmo, véio. mas crucificar, tem gente religiosa que vai escutar isso daí e vai ficar mordido, velho. Não pode se treinar. O pessoal lá brincava sério, velho. Eu apanhei muito na minha infância. Muito. Tanto que muito das minhas histórias é apanhando. Só que lá dentro as coisas eram diferentes. As coisas não é como aqui hoje. E chegaram a crucificar, mano. E olha só, uma história que aconteceu lá dentro também, que vocês vão achar bem interessante. Uma menina mais ou menos de 11 anos, isso daí tá tudo escrito lá, isso daí são relatos, eu não tô inventando nem nada, isso daí é fato. Uma menina de 11 anos, ela perdeu os pais, perdeu o pai, perdeu a mãe, e o empresário pegou essa criança para trabalhar na casa dele. Para limpar, varrer, cozinhar. 11 anos, você não sabe fazer nada, velho, com 11 anos eu ainda comia areia. Beleza. Passou-se um tempo, o que esse empresário fez? Foi lá, estuprou a criança e engravidou ela. Aí pra ele não assumir todo aquele BO de ter violado uma criança, de ter engravidado uma criança, ele jogou lá no hospital. Quando ela chegou lá no hospital, pelos choques, pelos remédios, ela acabou perdendo o filho e definhou no local e morreu, velho. Simples assim, mano. Simples assim. Teve um outro caso, que esse caso aí foi muito... Eu também achei muito estranho. É de um outro empresário que ele tava tendo um caso com uma amante. A mãe descobriu que ele tava tendo um caso... A mulher dele descobriu que ele tava tendo um caso. O que ele fez? O cara chegou lá, foi lá e colocou essa mulher no hospício. Só que ele tinha um filho. E ele sempre falou pro filho dele, falou, sua mãe deixou nós, a sua mãe fazia isso, sua mãe fazia aquilo, e etc e tal, sua mãe é horrível. E quem é a parte boa dessa história é a sua madrasta. E esse cara, ele cresceu, ficou até adulto acreditando nessa história aí. Só que isso daí, se vocês procurarem, vocês vão achar com um vídeo. E esse vídeo, cara, ele toca você. O cara vai lá e ele procura a mãe dele e tudo mais mesmo. E ele descobre que a mãe dele estava viva e estava em Barbacena. E depois que ele começa a olhar os registros, ele vê que quem deu a entrada nos papéis para ela parar lá dentro foi o pai dele. Então ele descobre que a mãe dele não era nada do que o pai dele falou. E ele acreditou isso aí pela vida inteira. E, meu, o cara chora. E, meu, você vê o desespero do cara como se o mundo dele estivesse desabando. Que ele percebeu que tudo que ele viveu foi uma mentira. O que essa mulher passou em Barbacena nesse período que ela ficou lá. Ela ficou uma vida, né? Se o filho cresceu e virou um adulto, ela ficou uma vida dentro
desse lugar. Ficou uma vida. Meu, isso daí, isso é loucura, meu. Isso daí são coisas bizarras. E olha só, teve um outro caso, como o Hugo falou, que lá dentro tinha muito estupro e tudo mais, era normal as mulheres engravidarem. Uma mulher lá engravidou. Beleza, engravidou. Quando ela foi ter o filho dela, a enfermeira roubou o filho. Ah, não sei o que. Não, ela simplesmente roubou a criança e falou que ela morreu. Só que a mãe sempre achou que que a criança não tinha morrido. Ela tava com a perfeita certeza que a criança tava viva. O que essa enfermeira fez? Ela levou ela para outro pavilhão. Como vocês já têm a dimensão que ele é enorme, essa criança ficou uma criança lá. Essa criança se tornou uma adolescente. Essa criança se tornou um adulto. E, meu, a mãe não desistia que a criança tinha morrido. Para vocês terem uma ideia, todo ano a mãe fazia uma festa de aniversário para a criança, porque ela tinha certeza que ela não tinha vindo a óbito mesmo. Festa de aniversário aqui, entre aspas, né? Era só ela cantava parabéns, né? Não tinha condição de ter festa lá. Não tinha bolo, balão, nem nada. A mãe dela só comemorava, tipo, ficava feliz. Hoje é o dia. Eu acho que hoje é o dia que eu acho que isso acontecia também nasceu. Porque ela não tinha ao que se apegar ali dentro, entendeu? Então, isso daí era meio que uma fé que ela tinha, uma esperança, talvez, que a filha dela estivesse viva. E ela se apegou a isso. E talvez isso até ajudou ela a ficar viva esse tempo todo naquele lugar horrível. Porque, cara, viver num lugar desse, você precisa de alguma crença, alguma coisa desse tipo. Senão você morre, você se entrega pra loucura de vez, sei lá. Exato. E eu li, quando eu tava vendo esse documentário todo, eu cheguei à conclusão. Você já assistiu aquele filme A Espera de um Milagre? Não assistiu? Que tem aquele puta cara grandão lá. Você lembra do amigo dele, que ele tinha o melhor amigo dele, que era um rato? Sei. Eu acredito que seja algo parecido com isso. Agora, aquela filha dela que cresceu, passou-se o tempo, chegou uma época que ela descobriu que a mãe dela estava em Barbacena. Ela foi atrás da mãe dela, correu atrás, ficou muito tempo procurando até que ela achou a mãe dela. Só que olha só, a mãe dela tinha morrido 1 ano antes. Então, ela podia ter reencontrado a mãe dela. Só que vocês têm que entender que a culpa não foi da filha, não foi da mãe. Foi do local inteiro. Foi da enfermeira. Então, a filha só tava tentando ter algum tipo de vínculo, conhecer a mãe, saber a história do porquê que tava lá, do que aconteceu, porque vocês têm que imaginar que ela nunca saiu de lá. O hospício era a casa dela. Ela tava acostumada a ver pessoas no canto, batendo cabeça, pessoas cheias de fezes, pessoas um estuprando o outro, dormindo em cima de pilha. Aquilo ali era a vida dela. Aquilo era o universo dela. Não existia nada fora dos muros para ela. Como que isso tudo começou a querer chegar num ponto final? E foi aí que chegou. Um italiano que ele visitou todos os campos de concentração, depois de tudo que tinha acontecido. Nazista, né? Lá do Hitler. Isso, campo de concentração, acho que o pessoal todo sabe que é tudo voltado a nazismo e etc, que jogavam gás lá nos judeus e etc e tal, que também, é uma história muito curiosa de falar, e isso daqui eu poderia muito bem trazer para vocês. Ele visitou todos os campos de concentração e ele veio visitar Barbacena. E sabe o que ele falou? Que o hospital de Barbacena era um dos piores campos de concentração que ele já tinha visto. Ele falou, isso daqui nem se compara, porque as pessoas aqui dentro eles não sabem quando vai morrer, mas eles sabem que eles vão morrer. Diferente dos judeus, eles já entravam lá com a sentença e eles morriam, por pior que seja, a morte era certa. Lá não, os caras passavam anos até morrer. O que, isso daí no psicólogo da pessoa deve acabar com você, você deve se sentir um lixo, eu não consigo imaginar o que as pessoas lá dentro vivenciam com aquilo ali. Depois que esse italiano veio aqui, ele pegou, viu aquilo ali, chocou ele e começou a fazer uma reportagem enorme espalhando isso daí pelo Brasil. Até que as pessoas, as autoridades, viu o local, percebeu o que estava acontecendo lá dentro e aí chegou até o ponto deles fecharem o local. Olha só, um dado para vocês terem uma ideia da quantidade de gente que morreu. Morreu cerca de 60 mil pessoas. 60 mil não é muito não. Cara, pega um dado de guerra aí para você ver. Um dado de guerra mesmo. Se o Brasil entrasse em guerra, o Brasil não teria tantas mortes assim.
Isso daí é dado, meu, muito avançado de guerra. É uma quantidade estratosférica de pessoas que morreram lá dentro, meu. E vale lembrar que não era uma guerra, né? Vale lembrar que é um valor altíssimo porque, cara, era só um hospital. Não tinha bomba caindo pra todo lado, tiro, nada. Era só um hospital. Então isso daí é uma vergonha pro Brasil. Isso daí, se vocês for procurarem, é uma das partes mais vergonhosas do Brasil. Ó, vou falar só algo pequeno aqui, só pra vocês verem o que é engraçado. Se eu não me engano, na Primeira ou na Segunda Guerra Mundial, eu não me lembro se é a primeira ou a segunda, o Brasil foi pra guerra, e quando ele estava indo pra guerra, porque, se eu não me engano, algum dos países, cara, eu não lembro direito dessa história aí, mas eu posso muito bem trazer aqui de Primeira Guerra Mundial, quem gosta disso daí, se amarra. O Brasil foi pra guerra, porque tinham derrubado, acho que um navio do Brasil de grãos, e o Brasil viu... Puta, qual que é o nome daquele negócio lá? Quando tem o submarino, sobe o... acho que é periscópio, né? Enfim, os brasileiros viram e, meu, os caras arrebentaram, metralharam a água. Depois de muito tempo, eles perceberam que eles tinham matado, meu, uma porrada de boto. Uma porrada. Eu não sei se é boto ou é um animal próprio do Brasil aqui. E eles mataram, meu, uma porrada. Isso daí virou uma vergonha e ninguém fala. Porque, tipo, além de uma vergonha, é algo engraçado. Já Barbacena é algo extremamente vergonhoso que ninguém gosta de tocar no assunto. É um pouco complicado de você achar, mas se você jogar no Google, você vai achar tudo. E, meu... Tem no YouTube, mano, vários documentários legais. Até que se alguém quiser ver aí, ó, vi o de 2016, que é o mais completo. É 1h30 de documentário, mas vale a pena assistir. E no próprio documentário, os caras já passam cenas de filmagens mais atuais, claro, né? Passam imagens da época em preto e branco, até imagens meio velhinhas até, mas porra, vale a pena ver pra quem gosta desse assunto e tiver curiosidade. Você falou agora que, meu, é uma vergonha, realmente é. Nos livros de história, nós não estudamos sobre Barbacena. Eu não vi nenhuma citação a Barbacena na época da escola. Por que não? Com certeza, os nossos governantes não querem que nós tenhamos acesso a isso. Porque realmente, os líderes da época cagaram muito, velho, sobre Barbacena. E não só sobre Barbacena, porque tem vários... quer dizer, né? Vários locais como Barbacena pelo Brasil. E, cara, é uma pesquisa que eu vou continuar fazendo. Eu quero continuar lendo sobre isso, vendo outros documentários também, porque é muito foda, velho. Isso daí realmente é bizarro. Isso daí é bizarro. E vocês pensam, mas será que os governantes não sabiam? Eles sabiam, porque vocês lembram quando eu falei pra vocês que as pessoas iam trabalhar na prefeitura em troca de cigarro e comida? Então, eles sabiam o que estava acontecendo. Eles só vieram parar com essa prática aí quando esse italiano veio até o Brasil, porque o cara tinha uma bagagem, ou seja, o cara, meu, ele, vamos colocar assim, ele tinha as costas largas ao ponto de começar a falar para pessoas, olha o que tá acontecendo aqui. Fez essa matéria. E ele era influente, né? Exato. Tinha influência com a mídia, com os meios de comunicação da época, os meios de comunicação mundiais, né, que tinham um certo peso. Então tudo isso trouxe um olhar dos gringos para o Brasil em relação a Barbacena e tornou-se matérias de jornais muito conhecidos lá de fora, e por isso que os caras deram uma atenção para resolver essa questão aí. Meu, vocês conseguem entender que o mundo inteiro ficou sabendo o que aconteceu? O mundo inteiro ficou sabendo desse episódio aqui. Meu, isso é fora do normal. Isso é loucura, isso é bizarro. O pessoal conhece a gente como futebol, mas quando vê essas partes aí, meu, nossa. Enfim, isso daí não é muito falado. Isso foi fechado, ninguém fala mais. E como eu falei, ó, eu tenho até aqui, ó, só pra eu frisar de novo. As maiores entradas dos hospitais foram criança sem teto, mulher traída, alcoólatra, deficiente físico, mulher no período da menstruação que eu falei, depressivo, melancólico, gay, qualquer tipo de droga que você usasse e mendigo. Vocês entendem que não é só pessoa que tem algum tipo de distúrbio? Não é pessoa que tem qualquer um tipo de deficiência? É qualquer pessoa. Eles falavam que era uma minoria. Uma minoria tinha deficiência, de fato. A maioria eram pessoas comuns, como eu e você, que apenas éramos pegos, às vezes um patrão tava meio puto, ou alguém, um vizinho, tava
queria que a gente se fudesse na vida, jogava lá no trem de Barbacena e já era. Ou você ia comprar um pão sem RG e a polícia te parava pela sua infelicidade. E você parava lá dentro, velho. E era isso. Sua vida já estava sentenciada quando você entrava lá dentro, porque o trem não trazia de volta, como eu falei logo lá no início. Eu queria muito que as pessoas assistissem esses documentários, porque eu acho que essa história mostra como o ser humano é ruim, cara. Ruim pra porra, entendeu? Às vezes a gente fica achando que, não, nossa, que momento difícil estamos vivendo. Não, cara, a gente já viveu momentos muito piores, muito mais difíceis do que os de hoje. E vale a pena rever um pouco dessa história. E só pra completar aqui, olha só, eu e o Hugo, nós estamos vendo pra jogar tipo um episódio de terror toda semana. Estamos conversando sobre isso daí. Se esse episódio aqui pegar algumas visualizações interessantes, eu vou começar a trazer, não sei, algum dia, pode ser terça, quarta, quinta, só com uma história de terror ali pra vocês. Primeiro eu vou focar aqui tudo no Brasil, porque Brasil, meu, tem muita coisa bizarra acontecendo. Muita coisa que já aconteceu e virou história. Aí se eu ver que se nós vermos que pegou uma visualização legal, eu pego, construo tudo e mando aqui pra vocês. Aí vocês ficam sabendo das bizarrices que aconteceu aqui no Brasil e ficam tão pasmo quanto a gente. E se esse episódio bater aí, 10 compartilhamentos, o Victor vai mandar uma foto de nudes pra vocês.